pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma aula sobre língua portuguesa. Então já vai para um lugar tranquilo, pega o seu material escolar para vocês não perderem nada dessa aula, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. A nossa aula de hoje será sobre os gêneros narrativos modernos. Eu sou a professora Mariana de Oliveira e eu vou começar essa aula conceituando o gênero narrativo. Professora, o que é o gênero narrativo? Bom, os gêneros narrativos são aqueles textos que contam uma história. Esses gêneros, eles precisam ter narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Esse narrador também pode ser um narrador onisciente, observador ou personagem da narrativa. E esse discurso, ele vai vir em discurso direto, indireto ou indireto livre, tá bom? Então nós vamos continuar agora trazendo a estrutura da narrativa. Enquanto narradores, nós temos o narrador onisciente ou onipresente. Mas o que é esse narrador onisciente e onipresente? É aquele narrador que vai narrar a história em terceira pessoa, ou seja, ele tem conhecimento total das personagens, como os pensamentos, as intenções e os detalhes de suas histórias individuais. Ele tem uma visão ampla, certo? Aí nós vamos ter também o narrador observador. Professora, o que é esse narrador observador? Bom, também ele narra texto, a história em terceira pessoa, mas ele não tem o conhecimento total das personagens, portanto, ele se restringe a narrar as suas ações, certo? As ações dos personagens, ele não tem o conhecimento total dessa história. E nós vamos ter também o narrador personagem. O narrador personagem é aquele narrador que vai narrar a história em primeira pessoa. E ele não vai ter uma visão também ampla, ele vai ter uma visão parcial, porque ele está envolvido nessa trama, nessa história. E nós vamos ter também, dentro da estrutura narrativa, os personagens. E nós vamos ter o personagem com visão plana. O que é esse personagem? Bom, é um personagem que não tem muita complexidade, ele é superficial e previsível. Já o personagem de complexidade redonda, ele é um personagem que vai ter uma complexidade maior, com profundidade, ou seja, o personagem ele é imprevisível. Dentro dessa estrutura narrativa, nós ainda temos o espaço. O espaço é onde acontece a trama, é aquele lugar onde vai se dar todo o enredo da história. Pode ser país, uma cidade, uma vila, um prédio, certo? Aí nós vamos ter também, dentro dessa estrutura narrativa, o tempo. O tempo cronológico é aquele que está ligado ao relógio. Vai falar sobre horas, semanas, dias, vai ter a ver com passado, presente e futuro. O tempo físico. Aí nós vamos ter também, ainda dentro do tempo dessa narrativa, o tempo psicológico. O que é esse tempo psicológico? Esse tempo psicológico, ele não tem a ver com o espaço, mas ele tem a ver com o interior do personagem. É o tempo do fluxo de consciência que ocorre na mente dos personagens. Portanto, está relativo às fronteiras de indefinição entre o presente, o passado e o futuro, tá bom? Dentro ainda dessa estrutura narrativa, nós temos também os discursos. O discurso direto é aquele discurso em que o autor ele vai escrever a fala literal do personagem. E como nós vamos perceber isso? Através do travessão, da aspa, nós vamos entender que é a fala dos personagens. Aí nós vamos ter também um discurso indireto, ou seja, o narrador ou a narradora da história fala pelo personagem. E por último, nós temos o discurso indireto ou semi-indireto, que é a reprodução, na verdade, do pensamento da personagem pelo narrador ou narradora, ou seja, o narrador vai reproduzir uma lembrança, um acontecimento desse personagem. E vamos continuar aqui agora falando um pouquinho, conceituando, na verdade, 3 gêneros narrativos modernos que fazem parte da nossa aula. Vamos começar aqui pelo romance. O romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Aí vocês podem perguntar, mas professor, o que é prosa? Bom, a prosa ela apresenta as seguintes características.
Os textos são estruturados em linhas contínuas, divididos em parágrafos, eles apresentam um estilo textual próximo da nossa linguagem cotidiana. Recorre a um discurso livre, direto, linear, vai seguindo aquele padrão. E ele utiliza predominantemente uma linguagem denotativa, literal, como já foi falado, bem próximo do nosso cotidiano. Aqui nós temos um trecho do romance da Jojo Moyes, que é Como Eu Era Antes de Você. E aqui a gente pode observar que durante esse trecho aqui nós vamos ver os recursos da linguagem, né, que se assemelha à realidade, ao contexto literal. Então, com mais calma, depois vocês podem retornar esse trecho e fazer a leitura, tá bom? Então, agora nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre a novela. A novela não é aquela da teledramaturgia não, gente, da telenovela que passa lá nos canais de televisão. Essa novela, ela tem a ver com a novela literária, o gênero literário. A novela aqui é uma narrativa em prosa também, com dimensões entre o conto e o romance. Sim, ela está situada entre o conto e o romance. É um gênero literário que apresenta certa indefinição por estar ali nesse entremeio. E nós podemos afirmar que a novela ela ultrapassa os limites do conto por apresentar personagens, né, mais elaborados, sendo que o mesmo acontece com o tempo e o espaço. Tem mais detalhe, mais elaborado e são mais explorados. Mas em relação ao romance, a novela vai apresentar menos situações ou acontecimentos, por ser um gênero literário um pouco mais curto que um romance, porque nós vamos ter romance aí de 600 ou mesmo 1000 páginas, tá? Então, o romance é bem longo. Aí aqui nós temos um exemplo do autor Jorge Amado, um trecho da novela A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Então, com mais calma, vocês podem estar lendo. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para vocês terem acesso, ao resumo dessa obra, para que vocês possam compreender melhor como ela é estruturada, tá bom? Então, vamos continuar aqui agora com esse gênero narrativo crônica. Bom, a crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia. É uma narração curta, ela se situa entre o jornalismo e a literatura. Essa narração ela é encontrada muito nos meios de comunicação, revistas eletrônicas, revistas físicas, jornais e rádios. Qual é o objetivo da crônica? Fazer uma análise crítica das situações cotidianas. Ela leva o leitor a uma reflexão sobre aquele assunto. Aqui vocês podem observar que tem um livro aqui, da Clarice Lispector, que fala a descoberta do mundo. Lá tem várias crônicas, mas essa daqui é uma das melhores crônicas da Clarice Lispector. Então, quem tem curiosidade, busca lá no Google. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Vale muito a pena fazer a leitura, tá bom? Continuando a nossa aula, nós vamos trazer aqui algumas características desse gênero narrativo, que é a crônica. Nós temos aqui que é um texto curto, são esses textos de fácil compreensão, de linguagem despojada, narra essas situações do cotidiano, do nosso dia a dia, o uso de poucos personagens. Esses textos eles têm caráter crítico dos comportamentos e das situações que ocorrem na sociedade, costuma utilizar o humor, esse humor crítico, irônico, e segue um tempo cronológico determinado, tá certo? Alguma dúvida até aqui, qualquer coisa, a gente pode fazer um feedback através, dos nossos grupos de mensagens, tirar dúvida. Nós temos aqui um trecho da crônica A Bofetada, de Nelson Rodrigues, aqui de A Vida Como Ela É. Então, que vocês vão observar ao ler essa crônica, que ele vai fazer uma crítica e vai levar o leitor a refletir sobre questões sociais, e é muito interessante. Eu peço que vocês não deixem de consultar os links, de procurar para se informar melhor, tá bom? Então, eu agradeço pela presença e não deixem de fazer os exercícios que vão estar na descrição do vídeo. Olha eu aqui de novo.
Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre os gêneros narrativos modernos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retornem esse vídeo. Não esqueçam de entrar nos links que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam aprender mais sobre esses gêneros e também fazer os exercícios. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!